computador. Queridos, vamos lá então, tá? Vou fazer mais uma oração, porque nós saímos um pouquinho do foco aqui, para nós começarmos aqui o nosso estudo propriamente dito, tá? Bom Deus, bom Pai, nós vamos começar agora aqui o estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar agora, Senhor Deus, para que tudo que falarmos aqui seja para engrandecer o Teu santo nome. Fica com cada um de nós, abençoe o Milton agora, que vai também para uma outra reunião, que lá também possa edificar o Teu santo nome. Fica Amém. conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Olha, o microfone de vocês está aí. Se você quiser manter ele fechado, fecha ele. A hora que você quiser fazer uma pergunta, é só você... eu vou aqui terminar o raciocínio e vou passar para você, tá? Então, quando eu estiver falando, eu passo depois para você, assim que eu terminar o meu raciocínio, eu passo para você, tá bom? Sem problema, tá? Então, você tem toda a liberdade para fazer a pergunta. Assim que eu terminar o raciocínio, eu passo para você. Tudo bem para vocês? Então, vamos lá, então. Nós terminamos o nosso estudo semana passada, falando aqui do Salmo 1. Eu dei uma aula para vocês na prática de como interpretar um texto, tá? Como a gente pode interpretar o texto de uma maneira mais, assim, eficaz, para que a gente possa entender, assim, como que nós podemos fazer a... Desculpa, gente, eu estou com o som eu estou com o microfone desligado aqui, tá bom? Salmo 1, vamos voltar no Salmo 1, onde nós estávamos, tá? E lá no Salmo 1 nós vamos procurar aqui fazer um acompanhamento completo aqui. Salmo 1, nós estávamos falando aqui da interpretação dos textos, tá? Para que você possa entender aqui um pouquinho mais profundo o texto. Primeiramente, eu falei para vocês que nós precisamos entender qual é a ideia do salmista, qual é a ideia dos salmos, tá? A ideia dos salmos era que eles cantassem, gravassem na mente deles a maneira correta de poder captar mais essa mensagem. Então, para eles não perder a memorização dos textos bíblicos, eles cantavam o texto bíblico, tá? Então, os cânticos daqui, os salmos, são, na verdade, a maioria dos salmos, a maioria deles são profecias, tá? A maioria dos salmos são proféticos. Então, você tem alguns salmos que você não vai poder aplicar ele para a sua vida. Por exemplo, deixa eu explicar um detalhe para vocês, só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. O Salmo 91, ele não é um salmo que você aplica ele para os nossos dias, tá bom, queridos? Tá? Eu já vi muita gente fazer pregação sobre o Salmo 91, só que o Salmo 91 você não aplica ele para os nossos dias. Por que você não aplica ele para os nossos dias? Vamos entender por quê. Vai lá, Salmo 91. Vou explicar para vocês o porquê que nós não aplicamos o Salmo 91. Primeiro, o Salmo 90 e o Salmo 91, os escritores do Salmo 90 e o Salmo 91, quem foram? Vocês sabem me dizer quem foi o escritor do Salmo 90 e 91? Pode falar aí, alguém? Moisés. Moisés, é isso mesmo, Davidson. Moisés. Moisés é o escritor do Salmo 90 e o 91. Pronto. Então, vamos pensar aqui comigo aqui. Moisés, ele era um profeta, sim ou não? Sim. E como um profeta, a maioria dos seus escritos, ele eram o quê? Proféticos. A maioria. Nem tudo era, mas a maioria dos seus salmos eram salmos proféticos, tá bom? Então, entenda aqui o seguinte agora. Olha só que interessante. O que habita no esconderijo do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. É um salmo lindo, poético, maravilhoso, mas tem aqui dentro dele algumas profecias, algumas coisas que vão acontecer não nos nossos dias, que vão acontecer nos últimos dias, tá? Nos últimos dias. Por exemplo, quando você vai para o livro de Daniel, capítulo 12, Daniel fala o momento em que Deus vai livrar o justo. Daniel, capítulo 12, fala claramente o momento em que Deus vai livrar os justos, logo após todas as profecias do capítulo 11, o rei do norte e do sul, onde ele vai falar algumas coisas, mas no capítulo 12, diz assim, olha só, nesse tempo, que tempo é esse? O tempo, ele começa agora a falar do tempo do fim. No tempo do fim se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado, inscrito no livro da vida. Que tempo é esse? No tempo do fim. Observe, presta atenção, Jesus vai falar de 2 tempos, tá? Jesus vai falar de final dos tempos e ele vai falar também do fim dos tempos. Final dos tempos não é a mesma coisa do que fim dos tempos, tá? Tá? Agora nós estamos falando do tempo do fim, do momento do fim, exatamente. Do momento entre o momento que fecha a porta da graça e acontece o livramento de Miguel. Miguel, então, vai levantar para livrar o seu povo. E nesse momento que ele vai levantar para livrar o seu povo, a Bíblia deixa bem claro que não morrerá mais nenhum cristão. Por quê? Porque a partir desse momento não é necessário mais, ou aliás, não morrerá mais cristão algum para servir de testemunho para o pagão crer em Deus. Então, a morte do justo na Bíblia, ela é considerada como uma semente jogada ao coração de uma pessoa para que essa pessoa possa aceitar Jesus. Por isso que lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, observe que eu estou fazendo um acompanhamento bíblico para explicar uma coisa para vocês. No Apocalipse capítulo 14, a Bíblia diz assim, olha só, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Então ouviu uma voz do céu dizendo, aonde que ele ouve essa voz? Do céu. Toda vez que aparece na Bíblia a palavra céu, e ela não está no plural, mas está no singular, ele sempre está se referindo ao trono de Deus, tá bom? Então, anota essa explicação também, que ela é primordial para você. Toda vez que aparece a palavra céu, ele está se referindo ao trono de Deus. E toda vez que aparece a palavra céus, ele está falando ao céu atmosférico, o céu lunar e o céu onde está a presença de Deus. Então, quando ele fala a palavra céus, ele está se referindo aos 3 céus que Paulo vê em visão quando ele está indo ao céu. Ele fala, quando fui levado ao céu, passei por 3 céus. Que céus eram esses? Atmosférico, o céu onde há os astros e o céu onde há a presença de Deus. Então, para Paulo, há 3 camadas de céus. Quando ele está indo, ele está passando por 3 lugares. Então, ele vai falar, passei pelo primeiro, segundo e terceiro. E aqui, quando a Bíblia fala que do céu no plural, no singular, aliás,
ele está se referindo ao trono de Deus, sempre ao trono de Deus, tá bom? Sempre ao trono de Deus. Então, olha só, verso 13, 14 e 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem feliz, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Desde agora quando? Desde o momento da aplicação das 3 mensagens angélicas. Desde agora morre no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Presta bem atenção, esse momento que ele está falando aqui é após as 3 mensagens angélicas. Quando as 3 mensagens estão sendo pregadas, os crentes que estão morrendo, confiando nessas 3 mensagens, a vida dele, que ele viveu, vai pregar ainda aquilo que ele viveu. Ou seja, vai ser pessoas que morreram, mas aquilo que eles viveram, aquilo que eles pregaram, vão acompanhar a vida de outras pessoas que viram eles professando o Deus verdadeiro. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Observe, aqui eles estão morrendo. Eles vão morrer. Aqui a Bíblia está falando que Deus não está protegendo a todos. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou sair aí para fora como super-homem ou como uma super-mulher e não vou me proteger contra o coronavírus, não, porque se eu pegar é porque Deus quer que eu morra. Uma pessoa veio falar esse negócio para mim, para você ter uma ideia. Falou assim para mim assim, olha, eu não vou usar máscara. Não vou usar máscara, por quê? Porque se eu pegar esse negócio aí, se eu morrer, porque Deus quis que eu morresse. Não, não é assim não. Não é assim que funciona, não. E tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e acha que abriu a Bíblia no Salmo 91, a casa dela está totalmente protegida. Não, querido, não é nada disso. Porque essa profecia do Salmo 91, ela só vai acontecer quando se levantar Miguel. Quando é que Miguel levanta? No momento do tempo do fim. Qual que é o momento do tempo do fim? Quando começa a cair a primeira praga, que está aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 16. Quando cai a primeira praga que ela cai aqui no capítulo 16, ouvi vinda do santuário. O juízo de Deus, queridos amigos, ele sempre parte do trono de Deus. O juízo de Deus sempre sai do trono de Deus. E da onde que sai a primeira praga? Do santuário. Aonde é o santuário? O trono de Deus. Então, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Estou lendo Apocalipse 16, tá? Verso 1. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Não é esse assunto que eu estou querendo falar para você. Mas o que a Bíblia está falando para mim? Onde é que vai cair a primeira praga? A primeira praga, Ellen White deixa bem claro também no livro Grande Conflito, a primeira praga que está falando o Apocalipse, ela não cai no mundo, ela cai só num lugar. Ela cai só onde? Onde mora a besta e os adoradores da sua imagem. Onde que mora a besta e os adoradores da sua imagem? Roma. Tá? Onde que mora a besta? Em Roma. E da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, a primeira praga, ela cai lá. Quando a primeira praga cair, há, então, o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça não há mais esperança para o ser humano. Aí acontece aquela profecia que a Bíblia diz que andarão de mar a mar, de norte até o sul, correndo atrás da palavra de Deus, mas não encontrarão. Tá? Então, nesse exato momento, há o livramento do justo. O justo, então, não morre mais. Tá? Não morre mais. Aí tem gente que fala assim, não vai morrer. Eu já vi um pregador uma vez falar assim, então quer dizer que se não morre mais ninguém, então nem o ímpio morre mais. Morre sim, o ímpio vai morrer. Ellen White comenta que vai haver tanta mortandade, mas tanta morte, que vai ser pior, muito mais pior, tá? Não sei se é essa expressão, do que quando Jerusalém, no ano 70, foi destruída. Tito Vespasiano, no seu livro, A História dos Hebreus, que ele relata ali, ele viu aquilo, ele fala que
nas ruas de Jerusalém, corriam enxurradas de sangue nas ruas de Jerusalém. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram mortas dentro da cidade de Jerusalém. E ela fala que esse momento aqui, quando há o fechamento da porta da graça, haverá muita morte, muitas pessoas vão morrer, e a morte vai ser, a enxurrada de sangue que ela disse que vai correr, será muito maior do que quando aconteceu em Jerusalém no ano 70. Então será terrível. Mas para o crente, aí levanta-se Miguel. E quando Miguel se levanta, a Bíblia deixa bem clara que ele vai proteger o povo de Israel, vai proteger o povo de Deus. Quem é esse povo? O povo que permaneceu fiel à aliança divina, à aliança de Deus. Por que eu estou falando da aliança? Para você nunca perder da mente sua que Deus tem um pacto de aliança com toda a raça humana, com toda a raça humana. Onde é que está escrito que Deus tem um pacto de aliança com toda a raça humana, mesmo que eu já falei para vocês? Vocês lembram quando eu falei para vocês que Deus tinha um pacto com toda a raça humana? Lembra? Qual era o verso? Alguém lembra desse verso? Lembra do verso bíblico? Não lembram? Eu não estava nesse dia, mas é o de Noé. De Abraão. Oi? Vamos ler o verso, tá? Aqui a gente tem que mostrar tudo na Bíblia, tá? Quando você estiver dando um estudo bíblico, você tem que ser Bíblia o tempo todo, tá? Vai lá para o livro de Deuteronômio, vai lá comigo, Deuteronômio. Olha que expressão interessante do livro de Deuteronômio, no capítulo 29, se não me engano. Olha que expressão interessantíssima. 29, versículo 14. 29, verso 14. Olha bem essa expressão que Moisés diz. Presta bem atenção. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. O que ele está falando? Que Deus não tem uma aliança só com o povo de Israel. Deus tem uma aliança com toda a raça humana. Com toda a raça humana. Por que ele tem uma aliança? Por ele ter uma aliança com toda a raça humana, quando Jesus vem a este mundo, ele não morre dentro de Jerusalém. Ele não morre dentro de Jerusalém. Onde é que Jesus morre, queridos? Ele morre fora de Jerusalém, para deixar bem claro para todos, para principalmente os judeus, para principalmente aquele povo da época, que ele não estava morrendo somente pelo povo judeu, mas por toda a raça humana, por toda a raça humana. Tá? Então, o objetivo de Deus nunca foi salvar somente o povo de Israel, nunca foi salvar somente uma nação. O objetivo de Deus sempre foi salvar quem? Toda a raça humana. Toda a raça humana. E qual é o modelo para salvar toda a raça humana? O modelo para salvar toda a raça humana se chama nação israelita. Agora você pode estar perguntando assim, mas por que Deus escolheu esse povo? Por que Deus escolheu esse povinho aí? Mas o que ele tinha de tão bom que Deus escolheu eles? Olha que interessante. Olha o que a Bíblia vai dizer a respeito desse povo. Abra a Bíblia de vocês aí comigo e vai aqui para o livro de Deuteronômio, capítulo 7, onde é que você está. Não sei se você está ainda em Deuteronômio 7 agora. Olha bem essa expressão. Quero que você aprenda a entender o que Deus fez com essa nação. Capítulo 7, versículo 6. Diz assim, porque tu és... Eu vou fazer o seguinte, vou ler o verso 1 em diante para você entender toda a ideia do texto, tá? Amigos, vocês estão me ouvindo bem, não estão? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu explicar uma coisa bem importante que vocês precisam saber. Deixa eu até tirar minha água de pertinho de mim aqui para não ficar, tá? Observe que na palavra que, do verso 1, ele está em negrito, não está em negrito aí? Eu já expliquei isso para alguns uma vez. E a palavra P, do verso 6, também está em negrito, certo? O que o texto bíblico está querendo mostrar para mim?
que do verso 1 até o verso 5 tem uma ideia dentro do texto. Do verso 6 até o versículo 11 tem outra ideia dentro da mesma ideia. É como se eu estivesse conversando aqui com a Ana e falando com a Ana alguma coisa e, de repente, eu falo, Ana, você lembra de tal coisa a respeito disso, disso, disso? Dentro da mesma conversa, eu começo a falar um outro assunto. Então, quando você estiver pregando ou quando você estiver dando algum estudo bíblico para alguém, pelo amor de qualquer coisa, você precisa aprender a separar uma perícope da outra. A palavra perícope vem de perímetro. Perímetro é o local onde você está. E quando você está dentro de um local, você tem que se localizar para não falar coisas que estão fora do texto, tá bom? Tá? Então, você precisa ter uma Bíblia desse jeito. Se a sua Bíblia não está marcado a letra Q em negrito e a letra P em negrito, tem alguma coisa errada com a sua Bíblia. Você precisa comprar uma Bíblia diferente, tá? Você precisa comprar uma Bíblia de estudos, e essa Bíblia de estudo vai dar essa ideia para você, tá? Então, vamos lá, vamos ler o verso 1. Só para você entender agora. Olha só que interessante. Quando o Senhor teu Deus... Vocês estão me ouvindo, não estão? Quando vocês não tiverem me ouvido, me avisa, porque esse negócio está meio maluco aqui. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, te introduzir na terra a qual você passa a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, quem são eles? Os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, e quem mais? Os jebuseus. Tem nação pra caramba aí, né? Quem são essas nações? Era o povo que morava lá, tá? Então, eu tenho que falar um negócio para vocês muito interessante, tá? Eu estou aqui, eu não quero confundir vocês, mas eu preciso que vocês entendam. Primeiro, vou separar uma coisa da outra, tá? O Salmo 91, ele não se aplica para os nossos dias. Cuidado quando você for pregar sobre o Salmo 91 e começar a fazer promessas para as pessoas. Deus vai livrar você, Deus vai ajudar você, nada vai te acontecer com você, porque o texto bíblico está dizendo. Porque se você falar um negócio desse, sabe o que vai acontecer? Se acontecer alguma coisa com aquela pessoa pode perder a salvação dela para sempre. Ela pode cair em descrédito para sempre com a palavra do Senhor. Sendo que aquele texto é um texto profético. E o que Moisés está falando lá no Salmo 91? Ele está explicando que quando começarem a cair as pragas, Deus vai se levantar, e 10.000 vai cair à sua direita, e outro tanto à sua esquerda, mas você não será atingido. Por quê? Porque você foi fiel à aliança, e aquele que está vivo nesse momento, Deus vai proteger, porque agora aquele Miguel se levantou como agora o juiz e não mais o advogado. Entendeu agora, querido? Tá? Então, nunca apliquem o texto fora de um contexto, principalmente quando o texto for um texto profético. Tá? Nunca faça isso. Então, quando você vê ou ouvir alguém pregando alguma coisa a respeito disso, você já vai logo, a sua mente já vai logo captar. Se ele está falando, se ele estiver lendo um texto profético, opa, tem alguma coisa errada se ele aplicar do jeito errado. Se ele está lendo um texto narrativo, falando a história dos hebreus, ele pode estar também aplicando do jeito errado. Mas se ele estiver aplicando primariamente para o povo hebreu e depois trazendo para os nossos dias, ele está fazendo uma boa análise do texto, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Presta bem atenção nisso aqui, tá? Agora eu vou passar por uma outra parte. Eu expliquei para vocês o Salmo 91 e expliquei para vocês entenderem que quando vocês entrarem num texto bíblico, vocês precisam entender se o texto é profético, se ele é narrativo, se ele é poesia hebraica, tem todas essas coisas dentro, e eu já falei isso para vocês um dia, tá? Então, agora, eu vou mostrar um texto em forma narrativa para vocês, tá? Olha só essa questão da narrativa aqui. Dentro desta narrativa, você precisa entender alguns pontos. Primeiro, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra... Parou aqui. Oi? Estava parado aqui. Estava parado para alguns aí ou só para a irmã Hilda? Estava parado para todos? Tá normal. Tá normal. Acho que é a sua internet que às vezes trava. Aqui tá normal. Às vezes a internet tá de vocês normal. ela começa a travar, tá? Então presta bem atenção agora, tá?
Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso vai chamar muita atenção de vocês quando vocês entrarem dentro do livro de Juízes, tá? Olha bem que interessante. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, quem são eles? Os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Parar aqui um pouquinho. Vou parar aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero, logicamente, que aqueles que estão entrando hoje não vão entender o que eu estou falando. Mas a maioria que está aqui, a maioria, são já alunos que já estão há um bom tempo. Tá? Aonde aparecem esses mesmos nomes aqui, queridos? Na época de... Abre o microfone, pode falar, fica à vontade. Lá em Gênesis, quando Deus promete para Abraão que lhe daria a terra. Exatamente, Ana. Qual capítulo e qual versículo agora? E agora? Eu já quer demais, né? Eu acho que é o 15. Deixa eu achar aqui. É isso mesmo, Aninha, é isso mesmo. No capítulo 15 do livro de Gênesis, e ó, tudo isso tem que estar na mente do leitor. Aquele que está lendo esse capítulo 7, a mente dele tem que estar livre, tem que estar liberta disso. Tem que estar liberta, ela tem que estar liberta de estar travada, como está travando alguma internet aí. Ela tem que logo captar onde que está aparecendo esses mesmos nomes. Eu fiz a pergunta e a Ana, a mente dela já foi procurar onde está escrito. Onde que está escrito? Qual é o capítulo, qual é o versículo, Ana? Capítulo 15. No capítulo 15, a partir do verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmeu, o eteu, o ferezeu, o refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Certo, certo. Tá? Então, um pouquinho antes aqui, no verso 13, lê o verso 13 também, Ana, por favor. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Quanto tempo, até isso, Ana, por enquanto, quanto tempo que eles tinham que ficar lá, que eles iam ficar sendo afligidos? 400 anos. 400 anos. Quando o povo de Israel, eles são libertos do Egito, vai para o capítulo 3 do livro de Gênesis, de Êxodo, por favor, vai lá. Capítulo 3 do livro de Gênesis. O pastor Wanderson já passou essa mesma ideia para vocês, mas eu vou avançar um pouquinho mais ela hoje, tá? Hoje eu vou mexer com os neurônios de vocês, para vocês entenderem aonde isso tudo vai parar. Vocês não fazem ideia como que isso é fantástico, tá? E eu vou mostrar um negócio para vocês hoje que vai arrepiar vocês. Desculpa a palavra, mas vocês vão ficar chocados com o negócio, tá bom? Tá? Capítulo 3 do livro de Êxodo é quando Deus aparece para livrar o povo de Israel da onde? Do Egito. A pergunta que eu lhes faço é: chegou o momento daquele povo? A pergunta, olha bem minha pergunta. Chegou o momento acabou os 400 anos para eles, sim ou não? Sim. Ainda não. Ainda Como não. Eles estão no limiar do fechamento da porta da graça. É isso mesmo. Estão no limiar, ainda não estão com a porta da graça fechada. Por quê? Olha bem que interessante. Presta bem atenção no capítulo 3, verso 7. Quando Deus está falando com Moisés. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Tá? Que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. O lugar de quem? Do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. O que ele está falando para mim?
chegou a hora de eu tirar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Só que quando chegar lá, não basta... Isso é fantástico, gente, isso é fantástico. Não basta entrar, não basta Deus introduzi-los lá. Quando chegar lá, você tem que entrar e possuir a terra. Eu te dei a terra, mas você também precisa fazer algo com a terra. Cara, isso vai dar um negócio fantástico. Eu estou falando e estou aqui me arrepiando, tá? Isso vai dar um negócio aqui, está dando um clarão na minha mente aqui muito grande. Presta bem atenção. Chegou o momento de Deus livrar eles dali, certo? Aí vai acontecer as pragas, são 10 pragas e tal, e Deus tira eles dali e leva eles para a terra prometida. Deus tira e Deus leva. Se você não atrapalhar, ele tira você do Egito e leva você para onde? Leva você para o céu. Então, só não atrapalha, só deixa Deus fazer o trabalho dele. Sabe por que muitas pessoas não vão entrar no céu? É porque fica atrapalhando Deus. Entendeu? Deus tira e ele leva. Por isso que Paulo diz, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz assim, estou plenamente certo que aquele que começa uma boa obra, o que ele faz? Termina. Tá vendo por que Paulo fala que Deus começa e ele termina? Se Deus tem poder para te tirar do Egito, porque você não quer sair do Egito. Se Deus tem poder para te tirar do Egito, ele tem poder de te levar para a mansão celestial. Você só não precisa, você só não pode atrapalhar. Como é que o ser humano pode atrapalhar? Olha só que interessante. Quando ele parte para um extremo, quando ele parte para os extremos da vida. Por exemplo, quando ele afrouxa demais, ele tem vontade de voltar para o Egito. Quando ele quer ser perfeito demais, ele acha que ele pode ser salvo pelas suas obras. Entendeu? Então, Deus não aceita que eu e você vá para os extremos da vida. Os extremos sempre matam os filhos de Deus. Tem pessoas que acham que só porque é vegetariano ele já é salvo. Tem pessoas que acham que só porque conhece muito mais a Bíblia, ele é muito mais santo do que o outro. Tem pessoas que acham que ele não tem condições de servir a Deus, aí ele vai então para a bebida, ele vai para outras coisas, ele vai para a prostituição, ele vai para um monte de coisa. Ele sai de um extremo e vai para o outro extremo. Deus quer pessoas que sejam pessoas que não saiam para o extremismo. Extremismo demais mata cristão, mata crente. A arma que o Satanás mais usa para matar cristão se chama orgulho. E também humildade demais. Tem gente que é humilde demais, que ele acha que ele não é apto a estar no meio do povo santo de Deus. Tá? Então, cuidado. Já viu aquela pessoa? Eu não mereço, eu não consigo entrar na sua igreja. Essa pessoa está dizendo o quê? Eu gosto mais do Egito. Agora, aquele que está no meio do povo de Deus, ele acha que ele já é santo. Deus não aceita extremismo. Não podemos sair de um lado e ir para o outro. Tem pessoas que dizem assim, não podemos deixar entrar música não sei o que na igreja. Cuidado. Temos que analisar diante dos textos bíblicos se isso é coerente ou não é coerente. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé. Ela é a nossa única regra de fé. Por isso que ela é a palavra de Deus. Tá bom? Então, não é assim diz o Wilson, não é assim diz o Ananias, não é assim diz a Maria, não é assim diz o Israel. É assim diz o Senhor. Tá? Assim diz o Senhor. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Tá bom? Então, vamos lá, então. Com essa ideia na cabeça, Deus vai tirar esse povo e vai levar esse povo para onde? Vai levar eles para a terra prometida. Deus havia falado Abraão estava vivendo na terra prometida, mas tinha lá um povo que morava na terra prometida. E Deus falou, Abraão, não é agora ainda. Por quê? Porque eu vou dar para esse povo que mora aí 400 anos de misericórdia. Só que, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a maior nação que existia naquela época não era a Babilônia, não era os cerezeus, era o Egito. O Egito era a maior nação que existia, que tinha carros, que tinha cavalos, que já era eles eram bem avançados no armamento de guerra deles. Eles eram bem avançados.
e eles eram a maior potência da época. Então, Deus não vai mexer com o pequenininho, não. Deus vai mexer com um grandão, aquele que o diabo realmente dava poder para eles. Então, a luta de Deus contra o Egito não era simplesmente contra humanos, era contra o próprio Satanás, que estava encarnado no próprio faraó. Tá bom? Aí Deus tira, Deus mostra para ele quem é que manda, Deus arranca o povo de lá. Só que o povo, no meio do caminho, ele sente saudade de onde? Do Egito, o tempo todo. Eles querem voltar para o Egito. Aí eu já expliquei isso para vocês também, que o deserto é lugar de encontro com Deus, por isso que eles vão para o deserto. Tá? Já expliquei isso para vocês, foi uma palestra fantástica aquele dia, foi maravilhosa. Mas hoje eu vou levar vocês para uma outra ideia, tá? Olha bem a ideia agora. Vai lá comigo para o livro de Números, por favor. Livro de Números, capítulo 12. Capítulo 13, desculpa aqui. Capítulo 13. Eu quero que vocês agora entendam aqui o que vai acontecer, tá? Ah, Senhor, aqui o negócio é fantástico. Sabe quanto tempo o povo demorou para chegar em Canaã? Eles demoraram cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, para chegar em Canaã. Não demoraram mais do que 1 ano e pouquinho para chegar lá. Mas quando eles chegaram em Canaã, o que acontece quando eles chegam lá? Capítulo 13, capítulo 12, lógico, capítulo 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Presta bem atenção. Deus não falou lá atrás que ele ia mandar o povo para uma terra que manava leite e mel? Sim ou não? Sim. Por que ele está mandando enviar 12 espias lá? Se ele já sabe como é que a terra era. O povo quis e o povo não acreditou. Mas o texto não está dizendo que Deus mandou enviar espias lá? Se você está com medo, então vá. Foi Deus que mandou? É Deus que mandou realmente? Não, Sim, eles não? foram... Foi Deus que mandou ou não? Não. Não? Deus deixou eles irem. Eles querem ir, vai. Olha bem o texto bíblico. Envia homens. Envia homens. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Envia. Estou dando uma ordem para você, certo? Não é uma ordem dele? Sim. Então, vem cá. Quem é que... Presta bem atenção à pergunta aqui. Se Deus conhece a terra dele, por que ele mandou o povo ir lá espiar a terra? Porque o povo não tinha certeza disso. O povo estava não com ideia do confiava. povo. Para um pouquinho. Vocês não estão errados. Vocês não estão errados, tá? Vocês estão cobertos de razão, vocês estão certos. Mas qual é o texto bíblico que me dá amparo para isso que vocês estão falando? Ah, peraí. Eu estou Deuteronômio. Eu estou falando aqui eu estou falando com pessoas que conhecem, que estão estudando a Bíblia, certo? Você está estudando a Bíblia com alguém. E aí surgiu essa dúvida. Mas Deus mandou enviar? Mas onde é que está o texto? Mostra para mim, Deuteronômio, então. Onde é que está lá o texto? Deuteronômio 7. Vamos lá, para Deuteronômio capítulo 7. Eu já... Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 1:22. Oi? Como é que é? Deuteronômio 1:22, não? É isso aí, é isso aí. Eis que verso 21. Eis que o Senhor teu Deus... Vamos ler o versículo 19, tá bom? Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos aonde? Aonde está? Aonde você está lendo? 1:19. 1:19. Estou lendo 1:19. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá. Correto. Deuteronômio 1:19. Então partimos de Horebe. E Horebe aonde? Lá no Monte Sinai. Saímos daquele lugar
E caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste pelo caminho da região montanhosa dos amorreus. E aí, como o Senhor nos ordenara, e chegamos na Terra Prometida. Como é que era a entrada da Terra Prometida? Como é que era o nome dela? Cades Barneia. Mas quando nós chegamos lá, então Moisés está falando, eu vos disse. Moisés está falando, não é Deus. Eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus. Chegamos aqui. A terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de você. Coloquei essa terra diante... Observe, a terra está na sua frente. Sobe. Sobe. Vá, avance e possua aquela terra, como te falou o Senhor. Observe, olha bem para mim, queridos, olha aqui para cá. Não basta Deus colocar a terra na sua frente, você tem que entrar e fazer o quê? Possuir a terra. Não adianta Deus colocar a salvação na sua frente, você tem que pegar, tomar posse do quê, queridos? Não adianta você ficar falando que Jesus Cristo morreu por você. Não adianta você falar que temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Se você não agarra, se você não toma posse. A terra já é de Deus, a vitória de Cristo já foi. Observe que eu estou fazendo um paralelo com uma coisa e a outra, tá? Observe que a terra já era do povo de Israel, mas eles tinham que entrar e possuir. Não bastava só olhar para a terra, você tinha que entrar e possuir a terra. Não basta você só olhar para o que Cristo fez. Você tem que entrar e agarrar o que Cristo fez. Tomar posse da salvação que Cristo já deixou liberado ou pronta para você. Vocês estão entendendo agora? Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Ai, gente, deixa eu mostrar um negócio para vocês que está... Sério. Isso é muito sério. É. Vou mostrar um negócio para vocês. Presta bem atenção agora. Olha só. Possua, como te falou, Senhor teu Deus. Não tenha medo. Não fique assustado. Com o quê? Com as provações que vocês vão ver. Não fiquem assustados. Então, todos, observe agora, todos, não agora o povo, não agora Moisés, mas todo o povo, chegou a mim e disseram, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem aquele negócio e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Olha só que interessante, queridos. Não foi Deus quem mandou eles irem lá. Era a vontade do coração deles de ir lá. E Deus falou, vocês querem? Então faça. Observe, olha bem para mim, aonde está o juízo de Deus para a raça humana? Aquilo que você tem vontade de fazer, eu permito, só para mostrar para você que você está sempre errado. Olha bem que interessante, queridos, a minha cabeça é uma cabeça maluca, tá? Não fique assustado não, tá? Eu estou gravando esse estudo porque depois vocês vão perguntar para mim, eu não vou conseguir responder para você. Aonde está o verso bíblico, aonde diz que o coração do ser humano engana ele? Jeremias. É exatamente isso. Deus está falando assim, olha, se você seguir o seu caminho, se você seguir a sua vontade, o seu desejo, sabe onde é que você vai parar? Você vai parar na perdição, você vai morrer. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e estupidamente corrupto. Sabe qual é a palavra corrupto? Sabe qual é a palavra que aparece lá para corrupto no hebraico? Doente. Um coração que não tem cura. Nem o ser humano consegue compreender ele. Ninguém consegue compreender ele. Aí, no outro verso, a Bíblia diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, tenho remédio. Eu, o Senhor, tenho um antídoto. O que ele está falando? Nunca vá pelas suas vontades, nunca vá para aquilo que você tem vontade, porque o seu coração, ele só leva você para o buraco.
E aí, sabe, aí presta bem atenção. Olha bem agora que eu vou falar. Aí tem pessoas que falam assim, aí tem uma pessoa que você está dando estudo bíblico para ela, e ela fala assim, eu ainda não senti no meu coração que eu tenho que entregar a vida para Deus. Aí tem um irmãozinho do lado que fala assim, não, então espera um pouquinho. Quando você sentir vontade, sabe quando é que ela vai sentir vontade? Nunca. Nunca. Se é para ela esperar, se é para ela esperar o tempo de Deus, se é para ela esperar... Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca use essa expressão, o tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele é eterno. O tempo de muitas pessoas estão acabando dentro dos hospitais aí, queridos. Tá? Nunca diga para as pessoas o tempo de Deus, você toma a sua decisão. Isso é coisa satânica. Isso é coisa do diabo, queridos. Porque o diabo sabe que ninguém tem o dia de amanhã. O diabo sabe que ninguém tem daqui 1 hora, daqui 2 horas. Então, o coração da pessoa sempre vai querer esperar, sempre vai querer dar um tempo, sempre vai querer aquilo. Mas Deus fala, se você seguir ele, se você seguir a sua vontade, o que acontece quando ela fala isso para você? É porque ela está espiando a salvação, ela está espiando a igreja, ela está espiando a terra prometida, o lugar prometido, que é o lugar da sua salvação, e ela está olhando e fala assim, não, eu não consigo seguir essa igreja, porque só tem gente santa lá dentro. Sabe, eu não consigo seguir essa igreja, porque as pessoas vão toda chique para a igreja, e eu não tenho roupa para ir, não. Ela começa a olhar para a igreja e começa a ver gigantes dentro da igreja. Vocês estão entendendo agora? Então, observe, a igreja ela tem que ser para a pessoa um jardim do Éden para ela entrar. Entendeu? Ela tem que entrar na igreja e olhar a igreja como se fosse um lugar mais gostoso dela entrar, um lugar mais maravilhoso, mas ela só vai entrar na igreja e perceber que esse lugar é maravilhoso quando alguém de dentro da igreja, que já está ali no exército de Cristo, não ficar apresentando gigantes para ela dentro da igreja. Tem muitas pessoas que mostram os gigantes para elas dentro da igreja, mas não mostra que Deus já venceu por ela dentro da igreja, queridos. Vocês estão entendendo? Oi? Está travada a minha internet? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Vem? Travou aqui para mim. Agora, deixa eu explicar para vocês agora. Quando eles enviam 12 espias, eles estão enviando representantes de uma nação, príncipes ali. E aí, quando chega lá, eles começam a ver gigantes. Mas eles trazem nas costas, muito interessante essa expressão. Olha como é que tem um negócio, vai acontecer algo aqui agora. Olha só que interessante. Presta bem atenção no verso 14 agora. No verso 14. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito diferente, tá? Eu quero que vocês precisam entender isso agora, para não ficar achando que Moisés foi o homem mais correto que existiu na Terra, tá? Presta bem atenção aqui. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, já que o povo quer entrar, quer ver a Terra prometida, sabe o que você vai fazer, Moisés? Envia, manda eles irem lá, então. Escolhe aí 12 pessoas, um de cada tribo. E aí, olha que interessante. A palavra envia, a palavra envia significa shalak, ou shalahá. Manda, envia. E agora, olha que interessante, quando você vai para a palavra envia de Moisés, ela já não é a mesma palavra. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar para você. Olha só, vou mostrar aqui para vocês no versículo 17 aqui. Enviou. A palavra enviar aqui é mandar olhar com um sentido... É como se Moisés estivesse falando para ele assim, olha, vá lá e olhe quem mora na terra. Entendeu? E lá no versículo 13, capítulo 13, verso 1, chegue lá, olhe o que tem de bom na terra. Deus manda eles olharem o que tinha de bom na terra. Moisés manda eles olharem quem habitava na terra. É essa a diferença, queridos. Entendeu agora? Deus manda eles enviarem 12 homens para espiar a terra.
para que espiem a terra, no capítulo 13, versículo 2. No capítulo 13, verso 2, Deus fala assim para Moisés: envia homens que espiem a terra. A palavra espiar a terra é que procurem, investiguem o que tem de bom na terra. E a palavra que ele usa aqui para espiar, no versículo 14, já não é a mesma palavra, queridos. É muito interessante. No versículo 17, desculpa, no verso 17, a palavra que ele usa aqui, enviou Moisés, homem, para espiar a terra. Aqui já não é a mesma palavra. Aqui agora, investiguem a terra para saber quem é que mora na terra. O verso 18 diz isso, se é forte ou fraco esse povo. Exatamente, exatamente. Olha bem para mim agora. Eu me perdi. Peraí. Há uma diferença bem grande. É demais. Há uma diferença bem grande. No capítulo 13, verso 1, Deus manda Moisés enviar 12 homens, não para olhar os gigantes na terra, mas para olhar se a terra realmente ela era boa, se ela manava leite e mel, se a terra era uma terra produtiva, uma terra boa para se viver. Aí Moisés envia eles para observar quem mora na terra. Nem ele mesmo estava confiando. Você entendeu agora? A palavra do líder, só a ideia que ele deu no texto, dá para entender o que é que eles viram na terra. Eles viram as duas coisas na terra. Observe o que eles viram primeiro. No capítulo 15, a Bíblia diz que eles passam, capítulo 13 aqui, no verso 25, eles passam 40 dias espiando a terra e tal. Eles chegam lá, olham a terra. Mas olha só que interessante. Presta bem atenção. Versículo 23, verso 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoram, lá no Egito. Depois vieram até o vale do Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram, e dois homens precisaram carregar o tal cacho de uva. Imagina como que era esse negócio, gente. Numa vara, como também romãs e figos. Israel, Oi. eu estou perdido. Que capítulo você está vendo? 13, versículo 21 em diante. Números, 13. Caramba, obrigado. Estou procurando Deuteronômio 3, estou perdido. Não, eu voltei para números. Desculpa, tá? Talvez eu não tenha falado direito. Obrigado. Observe, queridos, eles vão lá e olham a terra e vê que a terra realmente era uma terra boa, certo? Só que ao versículo 25 diz assim: ao cabo de quantos dias? 40. 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes o relatório. E eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. A terra realmente é boa. A terra lá é excepcional. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra e que nos enviastes, verdadeiramente mana, leite e mel. A terra é boa. Só que, porém, verso 28, porém, os que habitam lá nessa terra é povo poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Caramba, gente, não dá para ir lá, não. Não dá para ir lá, não. Moisés, aquilo que você mandou a gente ver, a gente viu. O negócio está feio, Moisés. A coisa está feia. Sabe o que eles estão fazendo? Estão fazendo mais de 1,5 milhão de pessoas tremerem de medo, queridos. Mais de 1,5 milhão de pessoas. Mostraram o lado bom do negócio, mas logo em seguida também mostraram o lado ruim. Deixa eu falar mais para você. Eu já fui em estudo bíblico, onde a pessoa diz assim para a pessoa que está estudando a Bíblia com ela: você vai vir para a igreja, só que não é fácil guardar o sábado, não. Tem outra coisa, também não é fácil parar de comer carne de porco, não.
Ah, tem outra coisa, também não é fácil você vestir a roupa certa, não. O que essa pessoa está falando para o seu candidato? Ó, é gostoso, você vai ser salva, mas sabe de uma coisa, Deus não tem poder para ajudar você a vencer os seus problemas. Você vai ficar desempregado, né, também, né? É. A pessoa está sendo usada pelo diabo na vida da pessoa. Mostrou um negócio bom para ela. É como se estivesse mostrando o pirulito para ela e tirado da boca dela. Vocês estão entendendo? Nunca faça isso, querido. Sempre Israel, Oi. foi nesse tempo que os espias se esconderam na casa de Raabe, né? Não, ainda não, ainda não. Não. Na casa de Raabe foi quando eles atravessam o Jordão. Tá? Aqui ainda fazia 1 ano e meio que eles estavam caminhando na terra, no deserto. Lá eles já tinham caminhado 40 anos, irmã Hilda, tá? Não é esse momento ainda, tá? Então espera agora, presta bem atenção no que eu estou dizendo para você. Oi. Quem está falando? Posso falar? Quem está falando? É o Irineu, Israel. Pode falar, Irineu, fica à vontade. É interessante que a gente até podemos, Israel, condenar as ações destes homens. Mas eu te pergunto, às vezes não somos iguais? Às vezes? Quando chamamos uma pessoa para aceitar a Jesus e às vezes ela diz, eu não posso, eu bebo, né? Às vezes o meu casamento não está correto, né? Ela vai ali colocando 1000 empecilhos para poder não aceitar aquele chamado, né? E às vezes os problemas são maiores. Mas o que me chama a atenção nesse relato que você falou, além dos espias e tudo mais, legal. Mas, nossa, tem um grilo aí, viu? Tem Posso um falar? Pode falar. Os microfones. O que me chama a atenção do capítulo 13, né, do livro de Números, é o verso 31. Né? Quando a gente lemos lá, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E quando você vai na tradução no original, né, essa tradução mais forte do que nós, ela não existe. Simplesmente eles estão falando, olha, não podemos subir contra aquele povo lá, entendeu? Contra aqueles gigantes lá. Sabe por quê? Porque eles são mais fortes do que ele. Ele quem? Deus. Porque a terra já estava prometida. Exatamente. Entendeu? E às vezes a gente deixamos de fazer as coisas porque pensamos que assim, aquela pessoa ali não vai dar certo para batizar. Não vai dar certo, entendeu? Porque, cara, ele é muito enjoado, ele é isso, ele é aquilo. Então, nós estamos dizendo para nós mesmos que aquela pessoa ali, o que rege ela é mais forte do que Deus. Entendeu? Isso Esse mesmo. era o comentário que eu queria fazer. Agora, com isso na mente, o que aconteceu então? Porque você acha que eu sou um Deus fraco? Você vai ter que aprender a entender que eu tenho poder. Mas para isso você vai ter que ficar 40 anos no deserto. Você vai ficar no deserto porque você duvida do meu poder. Sabe por que o deserto, para muitas pessoas, ele é demorado? Sabe por que muitas pessoas elas ficam 5, 7, 10, 20 anos, 30 anos no deserto e ela não compreende a palavra do Senhor? É porque ela não se atira nos braços desse Deus Todo-Poderoso. Ela não permite que Deus vença para ela todos os dias. E vencer na vida dela não é vencer apenas um dia, é vencer todos os dias. Por isso que Jesus usa a analogia do capítulo 15 do livro de João, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não estando em mim, não der fruto, ele corta. Lógico que a palavra ali é levantar,
Mas ele sempre fala assim lá no capítulo 15, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, e se você permanecer em mim, o que acontece? Eu venço na sua vida. Não 40 anos, mas um dia após outro dia. Um dia após outro dia é quando Deus vence na nossa vida. Deus não vence na sua vida. Eu quero que Deus vence na minha vida o ano que vem inteiro. E por isso eu vou fazer algumas coisas erradas. Não. Deus vence na vida do ser humano um dia após outro dia. Por isso que ele diz lá, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino do céu, buscai primeiro. Quando você busca Deus, naquele dia ele vence por você. E ao vencer por você, no final do dia, você vai só recolher as bênçãos para ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. Viu, Israel? Oi. Posso falar um pouco, só fazer um pequeno comentário? Quem está falando, Milton? Isso. Já voltou, Milton? Está aí? Eu preferi voltar para cá. O de lá eu assisto depois. Tá bom, lá estão gravando. Eu vou voltar para lá. Aqui. Lá está mais interessante. Então, o comentário que eu gostaria de fazer em relação a isso é assim, que fica à vontade. É assim, não adianta você fazer parte do povo de Deus. Você precisa conhecer o Deus desse povo. Porque tinha 2 espias ali que conheciam Deus. Eles faziam parte do povo de Deus e conheciam o verdadeiro Deus. Mas os outros 10 só faziam parte do povo de Deus e gostavam dos benefícios de fazer parte desse povo. Mas quando chega a crise, o que eles fazem? Por não conhecer a Deus, eles temem, eles têm medo e fogem, certo? É o que hoje a gente vê acontecer. Na igreja tem muita gente que faz parte do nosso povo, que quando a crise violenta mesmo chegar, que essa crise que nós estamos passando agora, é ainda começo. Quando o bicho pegar mesmo, muita gente vai abandonar as fileiras da igreja porque não conhecem o verdadeiro Deus. Não conhece o poder que Deus tem para nos livrar de qualquer situação. Entendeu? Então é aquilo. Fazer parte do povo de Deus não é privilégio para ninguém. O privilégio é você conhecer o verdadeiro Deus. Isso que eu queria falar. É fantástico isso aí mesmo. Milton, não precisa falar mais nada, né, gente? Não precisa nem falar mais nada. Se a gente quisesse terminar o estudo aqui, a gente já poderia terminar o estudo nessa colocação. Fantástico. Vocês perceberam um detalhe? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que essa classe tem sido uma classe que eu vou falar uma coisa para você, tem me deixado muito alegre mesmo, muito feliz. Porque eu vejo que a mente de vocês, automaticamente, ela está aguçada, ela vai direto ao ponto. Isso é maravilhoso. Oi, Irineu, pode falar. O Milton foi por excelência no comentário dele. Eu só acrescentaria uma coisa a mais, porque conhecer e ter um relacionamento com esse Deus, né? Entendeu? Para fechar aí com chave de ouro, entendeu? Eu vou parar aqui, porque se eu continuar, eu vou até às 10, eu não vou falar tudo ainda. Mas, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês, dentro da ideia que vocês acabaram de passar, tá? João, capítulo 17, verso 3, ele diz assim, 17,4, acho que não é, 17, verso 3, se não me engano, é isso mesmo, 17, verso 3. João 17,3, ele diz assim... A vida eterna é esta. E a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna para João? A vida eterna para João, ela não se limita somente à cruz. A vida eterna para João, ela vai além da cruz. O que é além da cruz? A vida eterna para João é no relacionamento com esse Deus todos os dias. E a vida eterna é esta, que te conheçam. A palavra conhecer aqui é gnosco, que significa relacionamento íntimo com esse Deus. Israel. Oi. Boa noite. Pode ir até às 10, aproveita que hoje eu consegui ver. A vida eterna é o relacionamento, é praticar, é realmente viver o que Cristo ensina e o que a gente aprende. É isso, a vida eterna.
Exatamente. A vida eterna, para João, ela não se limita a ir até a cruz. A vida eterna, para João, é além da cruz. O que é além da cruz? Relacionamento com esse Deus. Eu chego até a cruz, como diz Jesus, se você não carregar a sua cruz, você não pode vir após mim. Então, eu carrego a minha cruz e eu coloco a minha cruz dentro do lugar que é necessário. Ali eu crucifico o meu eu, e dentro desse crucificar o meu eu tenho que agora viver um relacionamento com Cristo. E ao viver esse relacionamento com Cristo, a vida eterna é esta. É interessantíssimo isso, queridos. É fantástico isso. Agora, olha bem o que eu vou dizer para vocês. Quando eles chegam lá, eles veem uns gigantes na terra, certo? E aí Deus fala, mas não é possível, esse povo vai ter que ficar ali, vai ter que ficar caminhando 40 anos para eles entenderem que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E muitas pessoas vão ficar 40 anos dentro da igreja, 40 anos dentro do ministério, e ela vai morrer, às vezes, no deserto, e não vai chegar a entrar na Canaã Celestial, ou na terra prometida de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque só fica olhando os gigantes, só fica olhando problemas, só fica olhando problemas. E aí, olha só que interessante, presta bem atenção como é que isso tudo faz parte da nossa vida hoje. O capítulo 7 que eu estava lendo com vocês, do livro de Deuteronômio, agora eu quero voltar para ele, onde é que eu estava lendo. Vocês perceberam que tudo isso está fazendo sentido na vida de vocês por causa da aliança, por causa do Pentateuco que nós já estudamos, e por causa pelo motivo de nós termos estudado o Pentateuco, tudo agora começa a ficar claro na mente de vocês. E isso é maravilhoso. Agora, olha só o capítulo 7 que eu estava lendo para vocês. Observe isso. Versículo 1. Aqui, quando você estiver lendo o livro de Deuteronômio, pelo amor de qualquer coisa, nunca se esqueça, pelo amor de Deus. Eu estou falando pelo amor de Deus porque para vocês entenderem, tá? Sabe por quê? Eu estou no ônibus morrendo de rir. Porque o livro de Deuteronômio, ele foi escrito um mês antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida, tá, queridos? Aqui é a última instrução antes deles entrarem na Terra Prometida. Sabe por quê? Porque se você colocar o livro de Deuteronômio como muito atrasado, aqui já se passaram 40 anos no deserto. Então, a palavra Deuteronômio, no hebraico, significa repetição. É como se Deus estivesse mandando Moisés, repete tudo de novo para eles antes deles entrarem lá. Porque se eles chegarem lá de novo e esquecerem que eles caminharam 40 anos no deserto e começaram a olhar os gigantes lá, sabe o que vai acontecer? Vão ficar mais 40 de novo, Moisés. Então, repete para eles os problemas que eles já passaram, para não repetir de novo. Então, a ideia é, volte sempre ao passado e lembre do meu poder para você sempre caminhar no futuro. Isso é fantástico. Tá. Fantástico. O que Deus está falando para mim e para você? Olhe sempre para trás o que eu fiz para você na cruz, a vida que eu vivi, e caminhe diante dos problemas que você vai ter que enfrentar, porque eu já venci por você, a vitória já é certa. A coroa da vida, a coroa da vitória já está nas tuas mãos. O que você precisa fazer? Agora vai fechar com chave de ouro. Olha que interessante. Presta bem atenção. Verso 1 de novo. Quando o Senhor teu Deus introduzir na terra, eu coloco você lá, a qual vocês vão passar a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, vai estar presente de vocês. Quem são eles? As 7. Os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações muito mais numerosas do que vocês. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente. Observe essa expressão. Não faça as coisas pela metade. Quando entrar lá dentro, destrua tudo. Ai, meu Deus. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Sabe qual foi o maior problema de Israel? Foi entrar dentro das terras dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus. E quando chegaram lá,
Ao invés deles destruir tudo que Deus havia mandado, eles pegavam os santos, eles pegavam os ídolos e levavam para dentro do meio do povo de Israel, gente. Foi por isso que o povo de Israel se tornou idólatra, porque ao invés de destruir tudo que Deus mandou destruir, sabe o que eles faziam? Ficavam alisando as coisas erradas. Deixa eu falar um negócio para vocês agora, eu não quero que você tire um sarro de mim, tá bom? Não tirem sarro, tá? Eu vou falar um negócio aqui, mas não é para tirar sarro. Antes de eu vir para a igreja, eu vou falar de mim, tá? Se alguém perguntasse para mim se eu gostasse da minha esposa, eu falava, eu gosto. Mas se alguém perguntasse para mim se eu gostasse de cerveja, eu falava, vixe Maria. Eu gostava muito mais de cerveja do que da minha mulher. Eu ficava muito mais tempo no boteco tomando cerveja. Eu nunca briguei, nunca fiz nada dessas coisas, mas eu gostava de cerveja. Tanto é que eu tinha dentro da minha casa, eu tinha uma edícula dentro da minha casa, onde eu fazia churrasco e tinha uma geladeira fora, onde eu tinha cervejas à vontade lá dentro. Agora, entenda uma coisa, olha só que interessante. Eu vim para a igreja de uma maneira milagrosa, muito milagrosa mesmo. Eu não vim para a igreja porque algum homem foi me chamar, não. Eu vim para a igreja porque eu vi a presença do próprio Deus. Isso foi... Um dia ou outro eu conto para vocês, se eu não contei ainda para alguns, tá bom? E aí, queridos, quando eu voltei para a igreja, eu falei, e agora? Como é que eu vou deixar esse negócio chamado cerveja? Aí, queridos, eu comecei a comprar cervejinha sem álcool. Só que existia aquela cervejinha sem álcool, que, aliás, existia uma cervejinha antártica, que ela era muito parecida com a cervejinha com álcool. Sem álcool, desculpa. Então, eu comprava 3, 4 cervejinhas, eu já era batizado, tá? Eu comprava 3, 4 cervejinhas sem álcool e comprava uma com álcool. E eu misturava. E a minha esposa achava que era tudo sem álcool. Tá? Minha esposa achava que era tudo sem álcool. E aí, eu sempre falava para ela, olha, um dia eu vou ser um grande homem de Deus, vou pregar a palavra do Senhor e tal e tal. E aí, um dia, eu acabei esquecendo de esconder a cervejinha com álcool dentro da geladeira. E ela abriu a porta da geladeira. E quando ela abriu a porta da geladeira, que ela encontrou dentro do freezer, aquele negócio congelado lá, ela me chamou, ela falou assim, vem cá um pouquinho. Eu falei, tô aqui, pode falar. Você não tem vergonha na cara, não? Ela falou assim para mim, desse jeito. Você não tem vergonha na cara? Eu falei, por que você está falando? Você não falou que tinha parado com essa porcaria aqui? Que raio de homem de Deus que você vai ser se você fica tentando esconder as coisas de Deus? Para com isso. Seja um homem de Deus realmente. Gente, ela falava e minha cara queimava. Minha cara começou a queimar, sabe? O rosto começou a queimar, assim. Eu falei, sabe que você está coberta de razão. Peguei aquele negócio, joguei tudo dentro da latinha lá e falei assim, olha, eu não estou pronto nem para beber cerveja sem álcool, nem qualquer outra coisa. Então, não vou beber nada. Vou jogar essa porcaria fora. Joguei e falei assim, chega, não vou mais ter essa porcaria dentro de casa. Porque se realmente eu quero ser um homem de Deus, eu tenho que começar a jogar o meu passado fora. Vocês estão entendendo? Sabe o que a Bíblia está falando? Que quando eles tivessem que entrar dentro da terra prometida, tinham que começar a destruir o passado deles, que eles iam encontrar dentro do povo que estava vivendo em Canaã, queridos. Qual era o passado deles? O povo lá do Egito era um povo idólatra. Então, Deus está falando, quando entrarem na terra prometida, você vai ver lá o passado de vocês totalmente voltando na sua frente. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que destruir o passado do pecado totalmente, porque senão você não possui a salvação. Misericórdia. Vocês estão entendendo agora, queridos? Deus está falando aqui para eles aqui, olha só. Vocês precisam destruir, porque tudo isso vai voltar na vida de vocês, porque vocês são um povo idólatra. Vocês querem ser igual às outras nações. Então, já que vocês querem ser igual às outras nações, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão matar filhos de vocês, vão sacrificar os filhos de vocês. E eles não fizeram isso, queridos? Fizeram. Vocês vão ter, nos montes, vocês vão sacrificar crianças, vocês vão se cortar nos montes. E o que eles fizeram? Fizeram isso. Então, entenda, queridos, quando uma pessoa vem para a igreja, o diabo vai confrontar ela de novo com o seu passado. E se ela não tiver um relacionamento íntimo com Deus, por amor,
ela vai olhar o seu passado e vai voltar para o passado. Observe que tem muita gente que, quando vem para a igreja, sabe o que acontece com ela? Daqui a pouco você olha, ela está comprando no sábado. Daqui a pouco você olha, não tem nada a ver eu trabalhar. Não tem nada a ver eu beber uma cervejinha. Não tem nada a ver eu usar uma roupinha curta. Ela começa a voltar para o seu passado. E quando ela começa a voltar para o seu passado, logo o passado engole ela de novo, queridos. E aí, logo, logo, ela está onde? Está novamente na lista dos afastados da igreja. Está novamente na lista dos afastados da igreja. Amigos queridos, vou falar uma coisa para vocês. Oi. Quem me chamou? Depois, se você puder me dar a palavra. Tá, eu vou só terminar aqui o raciocínio, Nina, eu já vou terminar, tá? Dentro disso aqui, tem muita coisa para vos dizer hoje, mas ainda vocês não estão aptos a receber hoje, que está tarde. Eu acho que vocês já estão cansados. Para finalizar agora, eu quero levar vocês para o livro de Mateus. Observe o que Jesus fala. Israel, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer na igreja e não foi só uma pessoa. É? O que você falou. Mateus capítulo 11, por favor. 100%. Eu quero que vocês agora entendam uma coisa aqui muito importante, tá? Aqui eu vou terminar, porque senão eu vou ficar dando muita informação para vocês hoje e vou encher a cabeça de vocês, vai ficar muito grande aí. Vai ficar, vocês talvez não consigam entender tudo, mas vai ficar gravado se depois você quiser reler tudo de novo, tá? Eu quero. Mateus 11. Também quero. Capítulo 11, versículo 7. Vai falar de um homem chamado João Batista. Tá? Irmã Hilda, o seu microfone está com grilo. Da irmã Hilda que deve estar. Pronto, eu já desativei ali o microfone. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de quem? João Batista. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas não estão no deserto. Estão aonde? Nos palácios. Mas para que vocês saíram? Por que você foi no deserto? A pergunta de Jesus é, o que você foi fazer lá? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Observe, quem é este? João Batista, que vai preparar o caminho para quem? Para o Messias. Agora, olha bem essa expressão. Tome isso agora para a sua vida. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vou parar aqui. Por que Jesus está falando um negócio desse? Por que ele está usando enigmas? Olha bem de novo. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ponto e vírgula. Mas o menor no reino dos céus, ele pode ser maior do que quem, queridos? Do que João Batista. Por que Jesus fala isso, queridos? Alguém tem alguma ideia para me dizer? Porque João Batista estava pregando, abrindo caminho para Jesus. Estava falando do amor de Jesus para outras pessoas. E Jesus quis dizer que se outras pessoas fizerem isso também, podemos ser considerados igual João Batista ou maior. Tá. Você falou mediante a sua... Eu percebo que você falou mediante a uma ideia que você está vendo de Jesus falando que ele é o precursor que vai abrir o caminho. Mateus 11, versículo 11, diz assim: entre os nascidos de mulher... Quem é os nascidos de mulher? Todos os profetas, todos os que existiram antes de João, eram nascidos de quem? De mulher. Quem são eles? Os profetas. Quem são eles? Isaías, Jeremias,
Ezequiel, Moisés, Davi, todos eles são nascidos de quem? De mulher. Só que por que João Batista é maior? Porque ele não só pregou sobre o Messias, mas como ele viu o Messias. Por isso ele é o maior. Ele pregou algo que ele já estava vendo. Os outros pregaram coisas que eles nunca viram. É por isso que ele chama João Batista do maior. Ele não só prega uma profecia, mas a profecia está acontecendo instantaneamente na frente dele. Agora, por que ele fala que aqueles que hoje, olha só, ele fala assim, entre os nascidos, mas o menor, aquele que não viu Jesus, aquele que nunca sentou com Jesus, aquele que nunca comeu com Jesus, por que esse é o menor? Porque ele nunca viu. Ele nunca viu o próprio Jesus, o dono do reino dos céus. Ele pode ser maior que Jesus, pode ser maior que João Batista, porque além, olha só, presta bem atenção, porque além dele não ver, ele tem tanta fé, que ele crê e prega isso vivendo na vida dele. Ele não viu, mas ele crê mais do que João Batista ainda. Aonde aparece essa expressão? Olha só que interessante. Vou mostrar isso para vocês aqui. Presta atenção no livro de João, quando Jesus está conversando com um homem chamado, aquele homem que é conhecido como Tomé. Olha só essa expressão. Capítulo 20, verso 19. Verso 26, desculpa. 20, 26. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedinho, Tomé, e as mãozinhas também. Chega também a mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus, Deus meu. Disse-lhe Jesus, Tomé, porque você me viste e creste? Bem feliz é aqueles que não viram, mas eles creram. Sabe o que Jesus está falando? Aquele que não viu e vai crer com tanto afinco, que vai morrer por essa mensagem, ele pode ser maior do que João Batista. Ou seja, se nós pregarmos assim como João Batista pregou, dedicou a sua vida... Não, vou falar, calma aí, Dilson, eu vou terminar. Você ainda não vou chegar lá, peraí. Além dele crer, ele vai ser fiel até a morte. Por isso que Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Se você crer a ponto de ser fiel até a morte, você pode ser maior do que João Batista. Mas como que isso pode acontecer? Agora vem a mágica do como que isso pode acontecer. Capítulo 11 de novo, versículo 12 agora. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. A palavra esforço aqui é biazo. O que significa a palavra biazo? Agarrar, como se ninguém nunca fosse tirar de você. Ele está dizendo assim, olha, o reino dos céus tem que ser agarrado, não basta só olhar para a terra prometida, não basta só olhar para a salvação. Agarre aquilo que está na sua frente e viva, porque quando você faz isso, saiba que você vai se apoderar do reino dos céus. Não basta olhar, você tem que agarrar e tomar posse. Se apossar, tomar posse. É a mesma expressão que aparece lá. Não basta você olhar para a terra prometida se você não entrar nela e tomar posse. Não basta você olhar para a salvação que há em Cristo Jesus e olhar nela e não entrar e tomar posse. Como é que eu tomo posse? Quando você se torna um discípulo. Queridos amigos, eu vou terminar aqui o estudo, que a gravação vai ficar um pouquinho comprida. Depois eu vou abrir para vocês, podem continuar fazendo perguntas, tá? Saibam que não basta apenas eu ser um adventista e ficar olhando para a salvação e não tomar posse. Não basta apenas eu achar que eu sou humilde demais e não posso tomar posse. A posse
ela é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que todos tomam posse. Ninguém toma posse daquilo que Cristo fez apenas falando, mas é tendo a obediência na vida, na sua vida diariamente, é que você vai tomando posse daquilo que Cristo fez na minha e na sua vida. Quero orar com vocês aqui, depois vocês podem fazer bastante perguntas, tá? Querido bom Deus, Pai eterno, que habita nas alturas dos céus. Pai querido, Pai de amor, às vezes nós pregamos que o Senhor vai nos proteger de todo mal, de todo perigo, mas nós continuamos vivendo vidas diferentes, brincando com o pecado. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, o pecado nós não podemos alisar como um bichinho de estimação dentro da nossa casa. Nós temos que abandoná-lo para que cada vez mais possamos tomar posse da vida que Cristo viveu, para que possamos, então, um dia herdar as mansões celestiais. Pai querido, Pai de amor, abençoe esses queridos irmãos que sempre estão dispostos a estudar a Tua palavra, que cada vez mais a mente, o coração possa ser aberto pelo Espírito Santo e que cada um deles possam cada vez mais se apossar da salvação que há em Cristo Jesus. Fica conosco, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, vocês podem agora